Bem-vindos ao MEP, Museu do Estado de Pernambuco. Esta visita guiada com audiodescrição é composta por 25 faixas. Durante a visita, você poderá adiantar, pausar ou voltar às faixas. Nesse percurso, você será acompanhado por um mediador. Fique à vontade para fazer perguntas. Este som indica audiodescrição. Este som indica mudança de lugar. O Museu do Estado de Pernambuco ocupa uma área de um quarteirão, com um amplo estacionamento e jardins repleto de árvores, onde há esculturas e canhões de bronze. Duas edificações abrigam as exposições. O Palacete Estácio Coimbra, um imponente sobrado do século XIX, e o Espaço Cícero Dias, um edifício moderno. O Palacete, sede do museu desde 1940, é um exemplar da arquitetura em estilo eclético. Com 2 andares, é pintado nas cores amarela e branca e rodeado de terraços e colunas romanas neoclássicas. Centralizada na entrada, uma escadaria de granito leva ao terraço. Ao fundo, 7 portas brancas de madeira e vidro em estilo neogótico. Intercaladas entre as portas, estátuas de musas da mitologia grega em mármore. No pavimento superior, uma sacada com balaústres adornada com vasos. Ao fundo, 5 janelas em estilo neoclássico. Acima, na platibanda, pintado em letras cinzas, o nome Museu do Estado. O Espaço Cícero Dias, com 2 andares em estilo moderno, foi projetado pelo arquiteto Vital Pessoa de Melo e inaugurado em 2003. No térreo, além da recepção e espaço expositivo, um auditório, banheiros e um elevador que dá acesso aos pavimentos superiores que abrigam galerias, uma biblioteca e a reserva técnica da instituição. Vamos passar por uma catraca e caminhar até a exposição de longa duração Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo. Inaugurada em 2017, é composta por 9 núcleos: ecologia, arqueologia, povos indígenas, pau-brasil, o ciclo do açúcar, influência da colonização portuguesa, Brasil holandês, Xangô pernambucano e patrimônio cultural. Vamos atravessar a exposição até o núcleo Xangô pernambucano. Faixa 1. Estamos diante da entrada da sala expositiva. À nossa frente, um totem com 1,70 de altura, em preto e branco, de uma mulher negra com turbante e vestido longo. Ela segura na mão direita um tabuleiro coberto por um pano e uma garrafa, e na mão esquerda um banquinho de madeira. À esquerda, adesivado em branco, numa parede laranja, o título Xangô Pernambucano, História, Religiosidade e Resistência. E abaixo, o texto lido na próxima faixa. Faixa 2. A cultura material do Xangô pernambucano traz um vasto conjunto de formas, cores e materiais que se encontram com a matriz africana e com as interpretações da imaginária católica. A partir do salvamento de um processo conjunto de objetos do Xangô pernambucano, à época da repressão policial às manifestações de matriz africana pelo Estado Novo, a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, em 1938, entrega ao Museu do Estado de Pernambuco um conjunto de 307 objetos. Com esse salvamento, o Museu do Estado de Pernambuco organiza uma coleção que testemunha as formas do sagrado conforme as tradições regionais nos contextos da resistência histórica, social e cultural dos afro-pernambucanos. Faixa 3. Vamos entrar na sala. A exposição está montada em uma sala oval com aproximadamente 30 metros quadrados e apresenta 86 obras em 4 vitrines encaixadas nos 4 cantos da sala, em paredes cenográficas pintadas na cor laranja. As vitrines têm fundos e laterais na cor bege, com iluminação interna e legendas das obras em português e inglês. Intercalando as vitrines, fotografias, um monitor de TV, placas e textos adesivados. Faixa 4. No centro da sala,
Sobre uma base branca de madeira com 10 centímetros de altura, uma instalação com 7 ilus, tambores confeccionados em madeira e couro, apresenta um tradicional conjunto de percussão de música religiosa dos Xangôs. Um dos tambores está em destaque sobre outra base quadrada, com 40 centímetros de altura. No meio, preso no teto e indo até o chão, um tecido translúcido, impresso com fundo vermelho e a fotografia de um homem negro, olhando para baixo, usando uma pena vermelha na cabeça e com o rosto pintado de grafismos na cor branca. Faixa 5. Vamos nos virar e ficar de costas para a instalação. Estamos diante de 3 fotografias coloridas de autoria da fotógrafa Roberta Guimarães. Fotos em placas de PVC, 2 retangulares de 70 por 46 centímetros e uma quadrada de 20 por 20. Foto 1. Um tronco robusto de uma árvore gameleira do terreiro de Manuel Papai, no sítio de Paiadão, chamado de Iroco, um símbolo sagrado do candomblé. Vista do chão até a metade, rugoso e com saliências irregulares em tons de marrom, o tronco está envolto no meio com um tecido branco, fino e bordado. Forma um nó no centro. As 2 pontas do tecido se estendem em direção ao chão, ultrapassando a borda da fotografia. No chão, à frente da árvore, um pouco de farelo na cor amarela e branca que parece fubá e mandioca, característicos de uma oferenda. Foto 2. Visto de frente em plano médio, um homem negro representa o orixá Oxum, sentado com os braços apoiados nas pernas e com as mãos juntas, uma sobre a outra, usa uma aliança dourada na mão esquerda. Uma luz à esquerda incide sobre ele, que olha com um semblante sério em nossa direção. Tem um turbante e brincos redondos amarelos. Com o tronco nu, ele está com um colar longo de corda e miçangas, grandes e amarelas, que recai sobre o colo. Usa adornos dourados, pulseiras e braceletes em metal dourado nos 2 braços e está com uma saia longa amarela com desenho de folhas bordadas. O fundo é opaco e preto com nuances na cor azul. Foto 3. Um objeto bidimensional que representa um peixe, símbolo característico do orixá Iemanjá. O peixe está sustentado por um cabo arredondado, ambos com uma textura áspera na cor bege, um pouco brilhante. Uma listra de tinta vermelha separa a cabeça do corpo do peixe. Outra listra, na mesma cor, representa a boca e uma listra preta similar ao olho. Ao fundo, um cenário desfocado lembra um ritual de candomblé. Faixa 6. Vamos andar para a esquerda e ficar diante de uma vitrine, dividida em 2 partes e em 5 nichos, de 2,16 m por 1,85 m, com um conjunto de objetos tridimensionais em ferro, com tons de bronze e preto, que são da simbologia de Exu e dos orixás Xangô, Ogum e Oxóssi. Faixa 7. No nicho superior direito, conjunto de 4 peças, sendo 3 sustentada por fios de nylon em alturas diferentes, símbolos de Odé ou Oxóssi. O objeto à direita é uma escultura de 20 por 14 centímetros, em formato triangular, vazado, com hastes arredondadas e levemente curvas, e uma reta que divide o triângulo ao meio, com setas nos 3 vértices. Ao lado, escultura vazada de 20 por 30 centímetros, hastes arredondadas no formato de meio círculo com base reta, dividida ao meio e nas 2 extremidades o ferro tem um formato de espiral para o lado de dentro. No centro e acima do semicírculo, uma haste ereta com uma lança. À esquerda, outra escultura com o mesmo formato, com o semicírculo maior e os espirais menores. No centro, um cubo pequeno de madeira serve como base para a escultura. Ferro de ossain, com 37 centímetros. Uma haste vertical arredondada e no topo, uma forma horizontal de 5 centímetros. Abaixo do topo, a haste central se ramifica em 6 hastes pontiagudas.
Faixa 8. No segundo nicho, objetos simbólicos de Exu. Estão posicionados dois à frente, dois ao fundo e um no centro. As duas esculturas da frente, em cantos opostos, medem 21 e 24 centímetros de altura. Tem três lanças semelhantes que se apoiam unidas em uma base redonda chapada com 10 centímetros de diâmetro, posicionadas na diagonal. Lembram um tridente. A escultura da esquerda tem lanças mais finas e uma pequena haste que as une na base. O objeto que está à direita ao fundo é um tridente de 30 centímetros preso numa base com 5 centímetros de altura no formato retangular e bordas arredondadas. A escultura que está à esquerda ao fundo, com 43 centímetros, tem uma lança central sustentada por um tripé com pontas curvadas. Na lança, há dois pares de hastes ramificadas na diagonal, com pontas curvadas para cima. A escultura ao centro da vitrine, com 52 centímetros, tem uma lança central sustentada numa base redonda abaulada com 10 centímetros de diâmetro. Abaixo do topo, três pares de pequenas lanças retas se ramificam na diagonal e direcionadas para cima. Próximo à base, quatro lanças se ramificam em uma curva para cima. No nicho abaixo, objetos simbólicos do orixá Ogum. 9 ferramentas estão no centro e na horizontal, com 45 centímetros por 72, em formato de lanças, e uma delas com formato de foice. Nas laterais estão ferramentas dispostas na vertical. São 3 em cada lado, com medidas entre 10 e 14 centímetros. Um conjunto formado por picareta, marreta, lança, pá e duas foices. Faixa 9. A parte esquerda da vitrine está dividida em dois nichos. No nicho superior estão os instrumentos musicais de ferro batido usado pelos maracatus em terreiros de Xangô. Um conjunto de 5 gonguês está distribuído na vertical. São no formato retangular abaulados, semelhantes a sinos medindo entre 33 e 44 centímetros, suspenso por fios de nylon no centro e na diagonal. O edja é um instrumento de sopro de 80 centímetros no formato de cone e uma pequena alça no meio. No nicho inferior estão um conjunto de 5 chaques, ou maracas, instrumento musical do orixá Xangô, com medidas entre 36 e 49 centímetros, têm formato de losango e arredondados. Estão na horizontal, vistos de frente um ao lado do outro. Faixa 10. Vamos dar alguns passos à esquerda. Estamos diante de uma fotografia em preto e branco retangular, em primeiro plano, instrumentos musicais, tambores, jarros e outros objetos amontoados dentro de uma sala. A sala tem o pé direito alto, paredes e duas colunas ao centro pintadas na cor branca. No meio da sala, entre os objetos, 4 homens olham para o centro da sala. Todos eles vestem calça comprida e camisa de botão, e 2 deles usam paletó. Ao fundo, um automóvel da década de 30. A fotografia retrata o depósito onde era armazenado o conjunto de objetos do Xangô pernambucano apreendidos pela polícia e que foram doados ao MEP para compor a coleção Xangô Pernambucano. Faixa 11. Vamos continuar à esquerda até o monitor de TV. Preso à parede, exibe o vídeo Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo. Com 6 minutos e 40 segundos, o vídeo apresenta o depoimento do babalorixá Manuel Papai e fotografias de acervos que contextualizam a história da repressão e resistência do povo negro em Pernambuco. Manuel Papai é visto em primeiro plano, do peito para cima. Ele é um homem idoso, negro, tem cabelos curtos, sobrancelhas e bigodes grisalhos. Usa uma camisa azul royal com estampas geométricas nas cores amarela e branco e uma boina bege clara. Faixa 12. Vamos andar e ficar de frente a uma vitrine. Com aproximadamente 2 metros de altura por 1,70 de largura,
ela é dividida em 3 nichos, onde há bengalas, esculturas, bonecas de pano e armas rituais. À esquerda, no primeiro nicho, há 6 bengalas e uma coroa. À direita, há 2 nichos divididos por uma prateleira de vidro. No superior, há 4 imagens de santos católicos, 2 de Nossa Senhora da Conceição e 2 de São Cosme e Damião, e uma escultura de um pássaro. No nicho inferior, 2 bonecas de pano e um conjunto de armas rituais. Faixa 13. No nicho à esquerda está o conjunto de 6 bengalas de madeira em tons envelhecidos de branco, bege e marrom, e uma coroa de metal intitulados Objetos Sagrados do Orixá, Oxalá, Oxalufã. Acima da bengala central, uma coroa de metal prateado de 17 centímetros de diâmetro e 24 centímetros de altura. A base é chapada com 2 linhas paralelas em relevo que circulam a coroa. Acima da base, pequenos arcos vazados compõem toda a circunferência. 4 arcos finos separados ligam a parte inferior à superior, onde se unem na base de uma cruz no topo da coroa. Faixa 14. No nicho superior à direita, há uma ave robusta em madeira policromada, de asas fechadas e cor dourada, com penas em forma de escamas talhadas em todo o dorso. Abaixo da ave, à esquerda, estão 2 imagens de Nossa Senhora da Conceição, uma em madeira policromada, de 17 centímetros de altura, e outra em gesso policromado, de 25 centímetros de altura. Ambas têm o rosto oval, pele branca, cabelos médios alourados, usam uma bata branca até os pés e manto azul claro, transpassado no ombro esquerdo. Mãos unidas sobrepostas ao peito em sinal de oração e olhos voltados ao céu. Aos pés da santa, 3 rostos de anjos. À direita delas, as imagens de Cosme e Damião, de 12 centímetros de altura por 5 de largura, esculpida em madeira policromada, assemelha-se a 2 crianças gêmeas, de pele clara, rosto rechonchudo, com expressão alegre. Usam bonés e botas azuis, calças cor-de-rosa e camisas de botão, também azuis. Estão presas a uma só base no interior de um oratório, de 28 centímetros de altura por 13 centímetros de largura, feito de madeira escura, com porta de vidro e formas barrocas. Faixa 15. No último nicho dessa vitrine estão 2 bonecas de pano, dos anos 40. A primeira, à esquerda, mede 47 centímetros de comprimento. Representa uma figura feminina negra, com roupa branca e na cabeça um dorso também branco em richelieu. Usa brincos de metal com pingentes em forma de estrelas. Usa colares de miçangas nas cores branca, transparente, vermelha e dourada. A segunda, à direita, mede 67 centímetros de comprimento, também é negra, com cabelos de linhas na mesma cor. Usa saia de retalhos coloridos, anágua, blusa estampada e luvas de filó. Abaixo das bonecas estão 5 armas brancas rituais, com cabos de madeira e lâminas de ferro batido ou em alumínio. Os comprimentos variam de 40 a 60 centímetros. São facões e espadas, representativas dos orixás Ogum e Oxalá. Faixa 16. Vamos atravessar a sala e ficar diante de uma vitrine com aproximadamente 2 metros de altura por 1,60 de largura. Aqui estão esculturas e objetos rituais. A vitrine é dividida em 2 nichos. O nicho da esquerda tem 1,10 m de largura e uma prateleira de vidro na horizontal. Sobre a prateleira, 2 esculturas, uma de Xangô e outra de Oxum. Um objeto ritual de Iemanjá e um conjunto de 3 abebes, objetos simbólicos do orixá Oxum. Na parte inferior, 2 esculturas, uma de Iemanjá e outra de Orixalá. O nicho da direita tem 58 centímetros de largura, com objetos sagrados do orixá Xangô. Faixa 17. Lado a lado, 2 esculturas em madeira e gesso pintadas de preto representam as divindades africanas, Xangô e Oxum.
As peças estão de pé, cada uma sobre uma base de pedra marmorizada. Ambas têm olhos pretos de vidro, braços articulados e usam guias, compridos colares de fios de contas de miçangas nas cores que as representam. À esquerda, Xangô, de 32 centímetros de altura. Ele tem cabelos pretos, curtos, usa uma espécie de bata vermelha, com uma renda dourada na barra, com um comprimento um pouco acima dos joelhos. As mangas são brancas e compridas, com detalhes em renda dourada nos ombros, cotovelos e punhos. A guia nas cores vermelho, branco e marrom dá voltas do pescoço aos joelhos. Na mão esquerda, um laço de fita marrom com detalhes em conta amarela e vidrilhos transparentes. Os pés estão descalços. À direita, Oxum, de 33 centímetros de altura. Ele tem cabelos pretos, presos e enfeitados por uma tiara com folhas feitas de canutilho dourado. Usa brincos compridos em metal amarelo. No punho direito, pulseira de miçangas brancas e transparentes e na mão esquerda, um leque. O vestido é de cetim bege claro, com mangas e busto de renda num tom bege mais escuro. A guia amarela se intercala com um fio de vidrilho vermelho e preto, referência às cores votivas de Exu, divindade representada numa escultura em miniatura que está sentada aos pés dela. Visto de frente, o Exu Mirim é um pequeno boneco nu, esculpido em madeira e pintado em marrom. Faixa 18. Ainda no nicho da esquerda, há um conjunto de 3 abebes, objetos simbólicos de Orixá Oxum. Feitos em metal com um espelho no centro, eles têm tamanhos que variam entre 80 e 20 centímetros e lembram a miniatura de um abano. À esquerda, abebe de metal prateado com recortes arredondados que lembram pétalas de uma flor. Ao lado, 2 abebes de metal amarelo. O do meio tem recortes na borda que lembram uma correia dentada, e o da direita um detalhe serrilhado no semicírculo superior. Ao fundo, sobre pedestal quadrado de madeira, um objeto ritual de Iemanjá, de 40 por 17 centímetros, feito em folha de Flanders. Tem uma estrela de 5 pontas e uma meia-lua apontada sobre cálice e base circular. Faixa 19. 2 esculturas em madeira pintada que representam as divindades africanas Iemanjá e Orixalá. As peças estão de pé, lado a lado. Ambas têm braços articulados, pele clara, com a tonalidade amarelada e feições afiladas. À esquerda, Iemanjá mede 74 centímetros de altura. Ela tem olhos verdes, cabelos castanhos escuros colados com fios naturais, levemente ondulados e compridos até a cintura. No alto da cabeça, uma tiara de trança. Usa vestido branco, longo, de mangas compridas, com bico de renda na barra, nos punhos e na gola alta, e várias voltas de colares e miçangas e sementes de cores diversas, predominando os azuis. À direita, Orixalá. Mede 75 centímetros de altura. Ele tem olhos azuis, cabelo ralo, bigodes compridos e barba branca em estilo cavanhaque. Usa uma túnica branca comprida com mangas longas, uma faixa grossa amarela na cintura e dezenas de colares de fios de contas de miçangas e vidrilhos brancos e transparentes, além de fios amarelos. 2 crucifixos, um de metal e outro de vidrilho, com voltas alternadas do pescoço ao joelho. Faixa 20. Estamos diante de objetos sagrados do Orixá Xangô. Presa no alto da parede, uma coroa dourada de cobre. Fixados ao fundo e nas paredes laterais, 6 oxés, machados de 2 lâminas em madeira pintada de vermelho e branco, com medidas que variam de 15 a 40 centímetros. Em destaque, no fundo, um oxé de 60 centímetros de metal amarelo com cabo alongado de madeira. Abaixo dele, um peão de madeira com 9 faces, com listras em vermelho e branco. Na base, uma gamela de madeira ovalada. Faixa 21. Vamos dar alguns passos para a direita e ficar diante de uma parede de fundo bege, onde há 2 placas.
uma acima da outra. A placa de cima tem uma moldura de madeira com pintura a óleo sobre madeira, com desenho de um homem negro de calças, camisas de mangas compridas e um boné. Um braço está estendido para baixo e outro para cima. Ele está sobre uma superfície retangular com grama e ao redor dele desenhos de flores e ramos de plantas. Acima do homem, letras pretas, centro-africano. A placa de baixo é de madeira talhada em formato oval, com uma moldura em tom claro e fundo preto, com letras em tom claro em relevo. Centro Espírita João Batista Verdade e Luz. Faixa 22. Vamos virar à direita e ficar em frente a uma vitrine de aproximadamente 3 metros quadrados. Do lado direito, em letras pretas, ex-votos Antropomorfos Nordeste, primeira metade do século XX. São 90 peças com tamanhos variados, dispostas em prateleiras, em formato de escadaria. A maioria são cabeças, alguns de corpo inteiro. Ao fundo, as paredes se encontram formando o vértice de um triângulo. No teto, um adesivo com imagem sacra, em tons de azul, rosa e branco, lembram pinturas da Igreja Católica. Faixa 23. À direita, em uma parede laranja, 3 fotografias coloridas de ex-votos, de 20 por 20, dispostas lado a lado. Em fundo bege claro, rosto humano esculpido em madeira, que se assemelha a uma máscara. A outra foto, em fundo escuro desfocado, plano detalhe das mãos de um homem esculpindo uma cabeça em madeira com auxílio de um formão. A terceira foto, vista de perfil, em plano detalhe, imagem esculpida em madeira e folheada a ouro, de um rosto humano com uma folha que sai da boca e se estende até a testa. Abaixo, em letras brancas, texto lido na próxima faixa. Faixa 24. A mão africana também construiu o que se entende por arte sacra barroca. Realizou entalhes sobre madeira, douramento, pinturas, altares, santos e muitos tipos de ornamentos que celebram a estética católica. Os ex-votos de madeira que retratam os milagres mostram a recuperação estética das máscaras africanas. São sentimentos de fé e de memória ancestral que se misturam na arte do entalhe sobre madeira. Faixa 25. Trabalho realizado como conclusão do curso Formação de Audiodescritores para Museus, construindo acesso para as pessoas com deficiência visual, incentivado pela Lei Aldir Blanc, por meio do edital Sérgio Valença Pezão, proposto pela Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife. Audiodescrição, roteiro, Bruna Pedrosa, Germana Pereira, Lúcia Padilha, Maíra Laime. Narração, Liliana Tavares. Consultoria, Elizabeth Sá. Edição, Léo Alfinete. Orientação e revisão, Liliana Tavares.